a Dani Guerreiro, eu e Tati Guedes somos responsáveis por fundos e previdência na InvestSmart. A gente está aqui com o Flávio Cac, gestor de renda variável da Asa Investment, e para a gente é uma honra estar aqui na Expert, maior festival de investimentos do mundo. Flávio, em primeiro lugar, a gente gostaria muito de agradecer sua presença. A Asa sempre muito parceira da gente e já falei bastante, vou pedir para você, por favor, se apresentar um pouquinho, contar para a gente. A Asa foi fundada em 2020 e conta aí para o pessoal um pouquinho da sua carreira, da Asa também, para a gente poder conhecê-los ainda melhor, por favor. Eu sou o Flávio Cac, gestor do Asa Long Bias. Comecei minha carreira no mercado financeiro em 2004, no Banco Modal, onde eu fui um dos primeiros analistas de ações da Modal Asset Management, que estava sendo iniciada. Logo depois eu fui para o Banco Pactual fazer análise de sell-side, né? E na sequência eu entrei na Polo Capital em 2006, onde eu iniciei minha carreira de gestão. Fiquei na Polo até 2021, que foi quando eu me juntei ao Asa para continuar esse trabalho de fazer gestão de ações na América Latina. Flávio, nós selecionamos aqui uma pergunta para você, então a gente gostaria que você desse aqui suas considerações, né? Então, até aproveitando a expertise da Asa em renda variável, nenhum país do mundo consegue sobreviver com a curva de juros futuros marcada a mercado atualmente no Brasil, né? Ou estamos baratos ou estamos caros para o estouro da dívida pública e encerraremos nossa participação nessa peça como meros figurantes. Do jeito que está, não fica, né? Em qual contexto, em sua visão, a renda variável como classe de ativos é capaz de evoluir aqui no Brasil? Legal, eu acho que essa questão da evolução da renda variável, ela se dá de duas formas, né? Primeiro, na parte de precificação dos ativos e depois na educação financeira do investidor. Então eu vou começar falando primeiro da parte técnica e aí depois a gente fala um pouquinho sobre a educação financeira dos investidores, legal, que está só começando aqui no Brasil, né? Quando a gente faz uma análise de uma empresa, né, por definição, o que é o valor de uma empresa? Né? É o fluxo de caixa futuro descontados a valor presente, descontados a uma certa taxa que tem alta correlação com a taxa de juros. Então, naturalmente, quando a taxa de juros começa a subir muito, o valor das empresas tende a cair. E é o que a gente veio vendo aqui no Brasil, né, e no mundo inteiro nos últimos 12 meses. Dito isso, o que a gente pode considerar? Né? A gente, de fato, o Brasil está numa taxa muito alta, né? Até interessante, um dos analistas do meu time mandou ontem, né, que o Brasil hoje tem a maior taxa de juros real do mundo, né, acima de 8%, seguido pelo México, enquanto os países mais desenvolvidos estão com juros reais negativos. Né? Por que isso? Porque pela primeira vez na história, o Brasil está com uma inflação abaixo dos Estados Unidos. Então, isso é um fato muito curioso. Né? O que a gente está vendo para o Brasil especificamente? A gente acredita que o Brasil ele está o que a gente chama ahead of the curve na alta de juros, né? Então a gente acredita que é um dos países realmente que está mais perto do topo do ciclo, né? E os mercados são feitos de ciclos, né? Não é que a taxa de juros vai subir para sempre, né? Ou vai cair para sempre. A gente viu ela bater 2% ali no meio da pandemia, né? Em 2020, que foi quando os preços acabaram sofrendo muito pela questão econômica que a pandemia causou. Mas, de fato, quando você analisava empresas de tecnologia, por exemplo, que o valor fica muito lá no futuro, elas começaram a ter uma valorização muito importante ao longo de 2021, no pós-pandemia, né? Então, o que a gente está vendo para frente é, de fato, isso, né? É uma inversão dessa curva de juros, o que possibilitaria até ganhos muito expressivos na Bolsa de Valores brasileira. Acho que dá para fazer um paralelo do que a gente viu aqui em 2015 e 2016. Em 2015 e 2016, todo mundo deve lembrar, né? Mas a curva de juros também estava no topo do ciclo, né? E o preço das ações muito depreciadas. E o que a gente viu acontecer ao longo do ano de 2016? Uma valorização expressiva do mercado acionário brasileiro. E por que isso? Né? A gente fez uma análise da curva de juros para tentar entender esse movimento, né? E tentar antecipar, talvez, uma possível retomada do mercado acionário brasileiro. Quando você via onde estava a curva de juros ali no final de 2015, ela era uma curva empinada para cima, que apontava para uma alta de juros até lá aos 16, talvez até 17. E 3 a 6 meses depois, quando você analisa essa mesma curva de juros, ela sai de um nível empinado para cima para um nível 3 pontos abaixo, já inclinando para baixo. Né? Então foi isso que fez, né, muito do que a gente viu dos preços das ações em 2016 performarem muito bem. Eu gosto de falar que existe uma máxima, né, que muita gente acredita aqui no Brasil, que é que o CDI é imbatível. Né? É muito difícil ganhar do CDI. A gente fez um estudo para tentar desmistificar isso. Né? E o que a gente analisou? Se pegar janelas longas, desde 1996, né,
analisando nas janelas de 5, 10 ou 20 anos, quanto que a gente precisa ganhar mais que o Ibovespa para ser melhor que o CDI. Tá? É claro que a gente aqui está desconsiderando o fato da volatilidade, porque a volatilidade naturalmente na Bolsa é muito maior, mas é apenas um pouco mais de 2% acima do Ibovespa que a gente precisa para ganhar do CDI no longo prazo. Tá? Então a gente acha que isso não é válido, né? Que a Bolsa é um instrumento, né, que tem que estar no portfólio de todo investidor. É claro que é ajustado ao risco que cada investidor quer correr e quanto o seu patrimônio, né, pode comportar de uma perda de capital por algum tempo, mas é um ativo que tende a ser o maior gerador de ganho de capital no patrimônio do indivíduo a longo prazo. Aí eu acho que, só para complementar, desculpa te interromper, imagina, a segunda parte que eu falei, né, que é sobre a educação financeira. Acho que a XP começou a fazer esse trabalho há anos atrás, a gente está muito evoluído quando a gente olha num período, uma janela assim, de 5 a 10 anos, onde o mercado estava e onde o mercado está hoje. Dá para a gente ver a dimensão que esse evento aqui que a gente está hoje se transformou, né? O maior evento de investimentos do mundo, quem diria, né? O Brasil ia ter o maior evento de investimentos do mundo, logo o Brasil, né? Por que não os Estados Unidos, Sim. né? Brilha os olhos, né? Exatamente. E aí a gente fala com essa questão da educação financeira, onde o brasileiro começou a investir mais em ações, né? Começou a investir mais em produtos sofisticados, em produtos de private equity, em produtos alternativos, mas ainda não aprendeu, né, que na Bolsa não se ganha em pouco tempo. Né? Eu digo que quem ganha muito dinheiro na Bolsa em 6 ou 12 meses, a probabilidade de ter tido sorte é enorme. Né? Muito difícil alguém ter uma visão de falar, agora sim eu vou alocar uma boa parte do meu capital na Bolsa porque eu sei que eu vou ganhar em um ano. A gente não acredita nisso. E os investidores, eles ainda têm um receio de quando eles aplicam em um fundo de ações, né, e vem esse fundo cair. Né? O natural deles, né, e isso é finanças comportamentais, ele acaba querendo tirar o dinheiro para aplicar no fundo que está subindo. Né? E aí eu acho muito curioso, porque na minha cabeça é justamente o inverso. Quando eu quero fazer uma alocação de capital hoje, eu procuro a lista de fundos. É claro que eu vou olhar os melhores fundos, Sim. mas eu quero saber quem é que está na lista dos piores. Porque se na lista dos piores a gente consegue identificar, né, um gestor, né, que tem um bom histórico, que tem uma equipe no qual o assessor ou o cliente confia, né, que está numa casa sólida, né, e você confia no trabalho desse time, talvez esse seja o melhor momento de você aumentar ou então iniciar a alocação nesse tipo de produto. Né, que você acredita que, olhando um prazo maior, esse cara talvez tenha um retorno mais expressivo do que aqueles que já estão bem. Né? Então, assim, o que eu acho que é muito importante, o que ainda falta um pouco para o investidor brasileiro, é se educar quanto à perda de capital temporária na Bolsa de Valores. Né? Eu digo assim, nunca recomendem que um cliente, né, de vocês, né, que são assessores, invistam no fundo de ações se ele vai precisar desse dinheiro daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, seja para comprar um apartamento, seja para comprar uma casa, para fazer uma reforma, né, para comprar um carro. Né? Esse dinheiro tem que ser um dinheiro que ele não tem horizonte de querer usar. É um dinheiro que ele quer deixar lá justamente para a formação de patrimônio e ele consiga deixar por períodos longos, 3, 5, 10, 15 anos. E eu acredito muito que quase todos os gestores da indústria serão capazes, né, de entregar bons retornos ao longo desse tempo. Claro que uns melhores que outros, mas eu acho que a Bolsa de Valores hoje, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, tende a ter uma valorização expressiva. Né? Acho que o Brasil hoje tem um diferencial pela curva de juros, está sendo aí precificada quase no fim do ciclo. Né? A gente viu ontem o Banco Central aumentando mais uma vez e sinalizando que talvez tenha mais um aumento para frente. A gente não sabe o tamanho desse aumento e se vão ter aumentos subsequentes. E é claro, a gente não pode deixar de falar que tudo depende do que vai acontecer na economia global. Sim. É claro que se a gente vê os Estados Unidos, né, subindo a taxa de juros ali para cima de 4, 5, 6, talvez seja difícil a gente conseguir se manter, né, nesse patamar aí de próximo a 14, e talvez a curva de juros vá um pouco mais. O que eu quero dizer aqui é que o delta que a gente está, talvez para o topo, seja muito menor do que em outras regiões talvez mais desenvolvidas. Na Europa a gente começou a ver essa alta de ciclos só agora. Né? Então a gente, de fato, parece que está com uma vantagem aí frente aos países desenvolvidos e até frente aos países da América Latina, que a gente também analisa lá bem a fundo, né, no ASA. E a gente vê também países que também já estão chegando perto do seu topo de ciclo, mas ainda falta um pouquinho mais do que o Brasil. Né? Quando eu falei mais cedo que o Brasil
é o país que tem a maior taxa real de juros, né? Taxa real é quando você usa a taxa nominal descontada da inflação, dado que a nossa inflação está sendo uma das primeiras a desacelerar. Depois é seguido do México, que é um outro país importante para nossa cobertura, que também está com uma taxa real muito alta, né? Então isso faz com que chama bastante atenção para a gente, né? Que talvez esses países sejam países que nos próximos anos a gente consiga enxergar uma compressão dessa taxa, né? E isso se traduz em valorização de ações, que é onde a gente quer alocar o nosso capital e gerar retorno para o nosso investidor. E aí, aproveitando, né, essa sua aula agora pra gente sobre renda variável, cenário, como é que vocês fazem nessa avaliação, Flávio, para encontrar boas oportunidades, né, de empresas e que não seja aquele falso barato, né? Porque a gente ouve muito falar que a bolsa tá barata, mas eu diria que já tem um bom tempo, né, que a gente ouve isso, né, Tati? Como é que vocês fazem essa avaliação? É engraçado você comentar isso, porque a gente iniciou o nosso fundo em junho de 2021, então é um fundo jovem, né, um fundo com um histórico bem curto. Quando a gente começou a conversar com os escritórios, com os alocadores, né, todo mundo falava, nossa, mas a gente escuta muito dos gestores de long only que a bolsa já está muito barata. E eu discordava disso naquela época. Eu falava assim, olha, eu não tenho certeza se está muito barata. Já faz mais de um ano, né? Já faz mais de um ano, isso era ali agosto, setembro, né? E a bolsa de fato ficou mais barata, né? Essa questão, né, do falso barato que você comentou é o que a gente chama de value trap, né? São armadilhas de valor. Então, quando a gente faz uma análise, né, só para explicar um pouquinho do nosso processo, a gente sempre faz uma análise que a gente chama de bottom-up. Né? A gente começa analisando embaixo até chegar no topo, que é o macro. Né? Então, para a gente, o macro ele não é o definidor, o micro é o definidor. Então, a gente está procurando empresas que estão bem posicionadas nos seus setores, estão com um nível de alavancagem adequado, né? Ou são empresas que estão com uma alavancagem talvez até um pouco acima, né? Mas que a gente vê que elas têm uma perenidade, elas vão conseguir acabar desalavancando com a geração de caixa que elas vão gerar, né? E nesse caso de situação, né, de empresas alavancadas, onde a gente talvez consiga encontrar oportunidades de maiores ganhos, né? Que é quando a empresa consegue convergir o valor da dívida para o equity, né? O equity é o valor, né, para o acionista, né? É o valor que a empresa negocia em bolsa. O valor de mercado de uma empresa, ele é formado pelo seu valor de mercado, né? Na verdade, o enterprise value, né? É o valor de mercado somado à dívida. Então, quando uma empresa está com uma dívida muito alta, né, e um valor de mercado muito baixo, né, normalmente é uma empresa que está muito alavancada, que ela ou está passando por um processo complicado, né, e ela vai virar só dívida e vai praticamente quebrar, né, e vai ser um ativo que a gente chama de distress, né, ou então ela vai conseguir passar por esse ciclo e vai ter uma conversão, né, da dívida para o valor de mercado. E isso a gente consegue capturar via ações, né? Então a gente toma esse cuidado de analisar minuciosamente todas as empresas que estão dentro da nossa cobertura, né? A gente, claro, olha assim a parte macro no último passo do nosso processo, né? Que é o definidor para a gente não alocar talvez muito capital num setor que esteja num momento conturbado, né? Mas a gente sim procura empresas que a gente diz que estão com muita desarbitragem de valor. O que é isso? Que a gente está enxergando coisas para aquela empresa que o mercado ainda não precifica. E é assim que a gente tenta gerar valor para o nosso investidor, né? E conseguir gerar bons retornos a longo prazo. Legal. Muito obrigada. Você falou uma coisa que me chamou a atenção anteriormente, falando assim, porque não fica muito claro às vezes e a gente precisa incentivar e conversar com o assessor o fato de que não é pelo fato do fundo está tendo uma performance ruim naquele momento, que ela vai permanecer. E é uma coisa que a gente sempre toca nesse assunto, né, Dani? Que assim, poxa, meu cliente perdeu o dinheiro. Não, ele não perdeu, ele perde se ele resgatar. É isso, né? é isso. Ele só perde quando ele realiza o prejuízo. Boa, Tati. Né? Boa, então, Flávio. se a estratégia for realmente uma estratégia de longo prazo, que deve ser de médio e longo prazo, não faz nenhum sentido realizar Exatamente, essa perda, né? não é 1 mês ou 2 meses, ou até 3 meses ruins, né? Que deveriam fazer com que o investidor sacasse. É claro que um fundo, né, que está performando aí 12 meses mal ou 18 meses mal, né, quando comparado com a indústria, é claro que o investidor tende a ter uma propensão maior a resgatar. Talvez ele esteja certo, né? Acho que o importante nesse momento é conversar com o gestor, conversar com o time da casa, para entender o que está acontecendo, né? Para ver se é uma posição, né, que foi mudada no fundo, o que teve de mudança no portfólio, quais são as perspectivas que aquele gestor ou que aquele time está vendo para frente, para sim aí o investidor tomar a sua decisão, né, de alocação, de tirar o dinheiro ou não. Mas é muito importante, fundo de ações podem ter meses muito ruins, né? A gente viu aí nos últimos 12 meses, a bolsa deve ter caído mais de 10%, talvez 2 ou 3 meses. É muita coisa, né? É muita coisa em 2 meses ou 3 meses.
você vê a bolsa cair 10% e ver o fundo que você está alocado também, às vezes, entregar um retorno assim negativo, né? Mas não é um mês que pode fazer essa tomada de decisão no fundo de ações, né? Esse horizonte ele tem que ser mais longo, né? E como eu falei, a longo prazo, eu tenho alta convicção de que quem investir no Asa Long Bias hoje, né, vai ter retornos superiores aí a 100%, 200%. Então Boa, esse é o Flávia. produto da ASA que não pode faltar na carteira dos clientes. Com certeza, né? Eu gosto de dizer também, por a gente fazer ações não só em Brasil, mas América Latina, que a gente tem um diferencial competitivo, onde a gente cria um produto long bias que é um pouco mais descorrelacionado de sua classe e do Ibovespa, né? Sim. E a descorrelação, como vocês sabem, né, é muito importante para a carteira do investidor. Então a gente acredita que o Asa Long Bias ele é um ótimo compositor de portfólio dentro de uma carteira de long bias para os clientes, né, que aplicam nessa classe de produtos. Complementa Obrigada, bem uma carteira Flávia. diversificada. Né? Exatamente. Muito bom, Bom, obrigada. eu já vou abrir aqui para considerações finais do Flávio Cac, mas antes eu quero agradecer a sua presença, tá, Flávia, aqui com a gente. A ASA é super parceira nossa aqui da Invest Smart. Peço também que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, né, da Invest Smart, não lavem elas. E Flávio, novamente, obrigada e fica à vontade para fazer suas considerações Bom, obrigado finais. vocês pelo convite, o prazer é nosso. Eu queria dizer que a gente está à disposição para qualquer esclarecimento que qualquer pessoa, qualquer cliente de vocês tenham. A gente tem um time de RI para atender vocês e fazer as solicitações. A gente consegue agendar reuniões comigo ou com os outros gestores do ASA, caso tenha interesse nos nossos outros produtos. A gente tem diversos produtos, produtos macro, produtos quantitativos, produtos de real estate, produtos de distress, né? Que é quando eu falo que aquela empresa que não conseguiu, né, converter a dívida, né, no equity e acaba virando uma empresa de distress, ela passa a ser analisada pelo time do Emerson, né, que é o nosso gestor, que está lá olhando empresas que negociam a valor de nada e ele está vendo a recuperação desse crédito. Então eu coloco assim o ASA totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e caso tenham mais interesse é só acessar o nosso site, entrar em contato com o nosso time de relação com investidores. Obrigada, Flávia. Obrigada, Obrigada, Flávia. pessoal.